vou te falar uma coisa. Por que muitas mulheres cristãs, gente, presta atenção no que eu vou falar. Por que muitas mulheres cristãs não procuram ajuda quando estão ansiosas, depressivas? Por causa de orgulho. Porque eu sou cristã. Então, assim, eu vou orar e o que a igreja vai pensar e vão pensar que eu estou, né, com algum espírito de ansiedade, ou que eu não estou oro, que eu não endemoniado, ou que eu busco. não oro, que eu não jejuo, que eu não busco o suficiente. Então, o orgulho foi justamente o que fez Lúcifer se rebelar contra Deus, tem levado muitas mulheres, olha só, tem levado muitas mulheres a não procurarem ajuda psiquiátrica, psicoterapêutica, psicoterápica, né? Psicoterápica, enfim. Então, assim, gente, vamos procurar ajuda, tá bom? É uma das soluções. É uma das soluções. E quais são os 3 tipos de ansiedade que Freud, né, falou, trazendo uma visão de Freud? Ele fala assim que... Porque, ó, foi até bom que a Cristina nos perguntou aqui se tem cura. A gente vai falar um pouco desses 3 tipos aqui de ansiedade, de repente você se identifica aí, Cristina. Então, aqui, ó. A primeira ansiedade que Freud fala é aquela ansiedade realista. É quando tem algo... Um perigo. É um perigo que você vê, só que aquele perigo se transforma em monstro na sua cabeça. Você começa a trazer uma importância maior do que deveria. E eu vou trazer um exemplo meu, uma história minha aqui para poder ilustrar essa questão da ansiedade realista. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu arrumei uma briga na escola, olha só. E o menino era grande, sabe? Gordão, fortão, e eu sempre fui pequeno. E aí eu não conseguia ir para a escola, amor. Por quê? Porque eu pensava no menino. Se eu for para a escola, o menino vai me bater. Ó, tô ansioso com uma situação real. Só que por não saber resolver, por não saber como lidar com aquele menino, eu fiquei muito ansioso. Então, por 2 dias, eu ia para a escola e saía antes do final. Por quê? Porque se eu ficasse lá, o menino ia me bater. Teve um dia que eu não fui para a escola. Ou seja, eu criei um monstro na minha cabeça. Até que teve um dia que um amigo meu falou assim, ó, Vini, você vai ter que resolver esse problema. Você vai ter que ficar na escola e brigar com ele. Ele é grande, ele é maior que você, talvez você vai tomar um cacete dele, mas você vai ter que resolver. E depois que eu resolvi a situação, que eu briguei com ele, eu precisei brigar com ele, amor, e foi uma briga, ó, Não, vou te falar, não dá hein? esses detalhes, não trazer precisa detalhes, de mas detalhe. a gente brigou, eu ganhei a briga, tenho que deixar claro aqui. Ah, isso daí já só traço rígido, aqui tem trauma, gente, ó, trauma, que eu já vou denunciar. Mas Pare, tá revelando trauma aqui. Mas depois que eu resolvi a briga, eu não fiquei mais ansioso. Não pode sair por baixo, né? Não, mas eu tenho que falar mesmo. Foi um período difícil. Então, assim, ó, depois que eu resolvi com ele a situação... Mas é resolução, né? Eu resolvi o problema com ele, eu continuei a ir para a escola, só que eu não ficava mais ansioso. Por quê? Porque aquele monstro, aquele problemão, eu resolvi. Sim. Olha, gente, olha que sacada isso. Olha que sacada. É ansiedade realista, ou seja, você tem um problema. Mas por que você fica ansiosa? Porque você não sabe como resolver. E não saber como resolver acaba que a mente fazendo o quê? Amplia aquele problema, ele se torna insolúvel. Insolúvel. Não dá para resolver, é impossível de ser resolvido. Então, assim, ó, depois que eu resolvi esse problema, eu continuei a ir para a escola e o menino estava lá, continuei a conviver com ele, mas o que eu pensei? Agora, se ele vier brigar comigo, eu já brigo com ele aqui também. Ou seja, se esse problema voltar a aparecer, eu vou resolver. Por quê? Porque apareceu uma vez e eu fiquei 3 dias ali sofrendo, não conseguia dormir, mas quando eu encarei o problema, eu resolvi. Então, talvez hoje você está ansiosa por algum problema real que você tem, só que você não consegue encontrar formas e alternativas. E eu vou te falar uma coisa. Enquanto você, minha irmã, não encarar esse problema, não enfrentar esse problema, não mostrar para ele que você existe, você vai continuar ansiosa. Não adianta a gente passar 10 respirações profundas, sabe assim? O problema está na sua cara. Você pode respirar, você pode meditar, você pode orar, você pode fazer o que você quiser. Se não resolver o problema, essa ansiedade não vai sair. Porque tem a ver com a sua posição em relação ao problema. Enquanto eu não enfrentei aquele meu colega na 7ª série, eu não consegui ter paz. Depois que eu enfrentei ele, mesmo com ele na escola, olha só,
eu conseguia estudar normalmente, problema real. Você sabe o que tem acontece? Que encarar. Numa situação dessa, queridas, o que nós queremos trazer aqui para vocês? Estou falando para o pessoal sair brigando. Não, mas é a solução, entendeu? teve uma solução. A solução é você lidar com o problema. É enfrentar para resolver. Aí você tem problema na igreja com uma irmã e você só vai orar. Não vai adiantar. Que o Senhor vai destruir meus inimigos. Isso daí a gente ouve tanto. Pelo amor de Deus não destrói ser humano, não. Não é sua inimiga, sua irmã é sua irmã. O Senhor destrói o inimigo, o Senhor envergonha o inimigo, o diabo que usa. Mas ela não, porque ela também é amada tanto quanto você. Mas enfim, isso aí já E a luta não é contra a carne nem sangue. Não é contra a carne nem sangue. Contra os principados. A capetada do inferno toda aí. Efésios 6, muito bem. Exatamente. O que acontece é o seguinte, o que nós queremos trazer é, irmã, se você tem problema com alguma pessoa, alguma situação na vida, com o teu passado traumático, que não te deixa prosseguir, você tem que resolver. Não adianta ficar numa situação só passiva. Você vai orar? Tem que orar. Jejuar? Com certeza. Mas Deus, ele espera do ser humano uma atividade, uma ação. Sem ação, você não enfrenta. É o que aconteceu com você. Teve que agir. Foi brigar. O problema. Dulce brigou. Tudo bem, realmente não era o melhor. Mas ele resolveu. Precisou resolver de algum jeito. Resolveu. Você tem que resolver também, minha irmã. Senão, essa ansiedade, ela vai te consumir. E eu te dou um prognóstico. Se você não cuida disso, viram outros problemas, que vai virar uma bola de neve tão grande que aí você fica perdida em tudo isso daí e você vai adoecer. E eu não digo só na mente, não, eu digo no corpo também, porque a ansiedade, quando o sistema de alerta, as amígdalas estão lá disparando, sabe o que acontece com você? Você simplesmente tem elevado o nível de cortisol, e o cortisol, ele é uma bênção para o corpo da gente. Só que quando ele é liberado de maneira excessiva, ele adoece, ele inflama o nosso corpo. E inflamar o corpo é câncer, é doenças do coração. Pensa que a ansiedade não pode infartar? Claro! Gente, queridas, esses processos de adoecimento, essa patologia, ela vai gerar muitos transtornos para você, diabetes, hipertensão. Por quê? Porque você está com um nível de cortisol, um nível no organismo estressor muito alto. A ansiedade eleva esse nível estressor. O corpo não suporta ficar toda hora estressado, como se tivesse um perigo para correr, e não tem perigo para correr, você está em casa numa boa, mas está lá ansiosa. Vai adoecer. E ninguém está falando aqui que é maldição, não é nada disso. Não vem com essa conversa. Prognóstico. Isso é prognóstico. Nós queremos que você se cuide. Então, entenda agora a ansiedade e nós vamos trazer o como resolver. Olha só o que a Cristina falou. O que fazer e uma parte para como resolver também. Isso. Não, mas a gente vai trazer mais exemplos aqui. Claro. Eu não procuro ajuda porque eu mal consigo falar. Quando o médico pergunta o que tenho, eu já começo a chorar. Tá bom. Aí, então, mas assim, aí tem um detalhe. Espera parar de chorar e fala para ele. Aí tem um detalhe. Você não fica chorando a consulta inteira. Cristina, aqui, a nível inconsciente, você tem algum ganho com essa ansiedade. Porque assim, eu não vou porque eu não consigo falar, isso não é desculpa, não. Vá chorando. Você não vai chorar. E se você chorar a consulta inteira, tudo bem. E médico não é terapeuta, tá? Médico, ele cuida do corpo a nível orgânico. Terapeuta cuida da mente, ajusta, ele mostra os teus pontos fracos, onde você está no trauma, como resolver, qual o caminho de solução e bora para solucionar. Ele te ensina a solucionar o problema que você tem. Agora tem um detalhe, se você chora, continue chorando. Mas vai falando chorando. Lida com Dulce, eu vou chorar a sessão inteira. Chora, mas você não vai ficar todas as sessões chorando. Porque o terapeuta ele vai conseguir fazer o quê? Te ajudar a ter contenções emocionais. Então, na verdade, você está criando já um monstro para te impedir de levar a cura. Eu não consigo parar de falar, eu mal consigo falar porque eu choro muito. Não se preocupa. Vai chorando mesmo, mas procura ajuda. Sabe por quê? Isso vai agravar. Aí, sabe o que acontece? Agravado, você vai continuar chorando. Com um problema grave ou leve, vai chorar do mesmo jeito, então vai enquanto tá leve. Em nome de Jesus, viu, Cris? E eu vou te falar uma coisa, se você não procura ajuda e você tem filhos, a sua visão emocional de mundo é o que é passada para as crianças. É o que você vai ensinar. Porque os filhos recebem essa referência emocional, não é do pai, é da mãe. Da mãe, do feminino. Do feminino. Aí, se você tem filha, ela também tende a ser ansiosa. E aí vai repetindo o ciclo. Como você falou, cadê? Na minha família, quase todas sofremos de ansiedade. Aqui pode ter uma resposta. Talvez a sua mãe não procurou ajuda, talvez a sua tia, a sua avó. E aí, se não procura ajuda, a doença vai perpetuando. Aí, veja, gente, é questão comportamental aqui. Vamos entender como é que funciona? Você não resolve o problema. Você não vai no terapeuta para
você não vai no terapeuta, você não resolve esse problema, os seus filhos vão olhar para você e falar, minha mãe não busca ajuda. Eu aprendo que eu também não tenho que buscar ajuda. Aí isso se perpetua de geração em geração, essas mulheres ficam adoecidas. E tem um outro detalhe aqui muito importante. E mesmo na igreja aqui, mesmo na igreja. Pode estar na igreja. Ela coloca aqui, eu durmo super bem. Cristina, orientação. Se você ainda dorme super bem, ainda, porque essa ansiedade, se não for tratada, vai agravar e você não vai dormir. Aí sabe o que acontece? Você vai ficar acordada, a ansiedade vai ficar mais grave, vai chegar um ponto em que você não sai mais de casa. Se você sai, você passa mal. Existem casos de pessoas que desmaiam, têm problemas musculares, enrijecimento, parece estar manifestando, mas não está. Tem vários agravamentos da ansiedade. Tem um detalhe: se não cuida da ansiedade, vem outras doenças, transtornos mentais e emocionais também. Tem síndrome, em nome de Jesus. Se você percebe ansiedade, procura ajuda o quanto antes. É igual câncer. Você não vai esperar ter uma metástase para procurar ajuda. Agora, você vai procurar o câncer no começo, mata aquela célula cancerígena, bora prosseguir. Agora, se você esperar uma metástase, acabou.